Então vamos ler Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Eu gosto de ler Mateus porque ele sintetiza como se Deus tivesse falado tudo junto. E nós vamos ver que nos outros evangelhos eles vão narrando isso, ou esses pensamentos da parte de Cristo, em várias etapas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Os irmãos podem se assentar? Particularmente, esse é um dos versículos, ou um dos capítulos bíblicos que fica debaixo do meu travesseiro, né? Para mim, faz parte da doutrina de Cristo, óbvio que faz, né? Porque está inserido nos sermões do monte. E quando nós olhamos direitinho o sermão do monte, ele foi dado mais para discípulos, ele foi dado mais para os seguidores de Jesus Cristo. Então, ele foi dado para aquelas pessoas que continuaria o ministério de Cristo, que era levar a palavra e anunciar o reino de Deus. Para nós, nos dias atuais, é mais evidente e necessário como naquela época. Apesar que naquela época houve perseguição após isso, né? As pessoas eram confrontadas a ver se realmente seguia a Deus. E quando eu falei sobre o mártir, né? Eu falei aqui na igreja que nós só descobriríamos quem realmente era cristão ou não se houvesse uma perseguição. Que aí a gente descobriríamos se nós realmente somos cristãos ou não. E nem foi necessário uma perseguição, para já começar a ver a diferença. Mas a gente só descobre realmente em que nós cremos quanto ou o tamanho que está a nossa fé, ou em quem nós confiamos, quando é posto à prova isso, né? Porque confiarmos quando tudo vai bem é fácil, mas confiarmos quando as coisas dizem que não, aí sim é onde nós temos que nos superar. Se você ter fé quando você está forte, é bom, mas é necessário você ter fé quando você está fraco. Por isso os hebreus falam que os heróis da fé tiraram força na sua fraqueza, ou seja, eles confiaram nos momentos mais difíceis. Aqui, Jesus está fazendo uma comparação entre a natureza e o ser humano. Está fazendo a comparação
na sua criação e naquilo que Ele tem para cada um de nós. É meio difícil nós acreditarmos nas promessas de Jesus Cristo se nós, primeiro, não entendermos que Deus existe, que Deus é Criador do céu e da terra e que Ele mandou o Seu Filho unigênito para morrer por nós. Porque se você não acredita, se eu não acreditar que Jesus é Deus, que Ele morreu por nós, as Suas palavras e as Suas promessas serão vazias. Então eu já penso alto, eu sou meio extremo. Se eu confio em Jesus Cristo, se eu aceitei a Jesus Cristo, se Jesus eu reconheci como Senhor e Salvador da minha vida, como Deus Filho, como é que eu posso duvidar de algo que Ele fala? Então, eu acredito que quem não acredita naquilo que Jesus dá como promessa generalizada, eu não acreditar, então eu não acredito em Cristo, primeiro. Só que no início da minha carreira, no início da minha caminhada, eu sou uma pessoa bem cética. Isso daí faz parte do meu perfil. Eu acho que eu seria semelhante a Tomé. Eu tenho que ver para crer, Eu, no início da minha carreira, eu buscava o Senhor, a Deus, orava, e eu ainda assim, no fundo do meu coração, eu tinha uma dúvida: será que Jesus mesmo existiu? Será que Deus realmente existe? E quando nós vamos procurar questionamento, realmente se Deus existiu ou não, e a gente pode procurar na filosofia, enfim, na ciência, vai ter questionamentos, alguns alegando que Deus não existe, mas também existe muitos outros dizendo que Deus existe. Inclusive eu estava vendo um cientista brasileiro que já falecera, dizendo que estava em um debate em um físico, e o físico alegando que não acreditava em Deus, Isso daí ia fazendo esse debate em rede nacional. E o cientista falou assim: doutor, eu também sou cientista, eu também sou pesquisador. E eu te falo uma coisa: se nós pegássemos a menor célula do ser humano e dessemos conta de codificá-la, nós descobriríamos que nessa codificação, para nós escrevermos no livro, se fosse possível, nós teríamos que escrever 20 mil livros com 300 páginas, escrita de um lado e de outro. Se a menor parte de um ser humano é praticamente impossível de eu escrever, como é que eu vou acreditar que o ser humano existe ou veio a existir do acaso? Esse foi um dos argumentos desse cientista. Enfim, tem N argumentos, Então a própria ciência em si é contraditória quanto à existência de Deus. Muitos acreditam, alguns não acreditam. Também se nós formos para a filosofia, semelhantemente, alguns vão acreditar e outros não vão acreditar. Se nós pegarmos não os pais da filosofia, que são os pré-socráticos, mas se nós pegarmos aquele que difundiu, que foi Sócrates, nós vamos ver que ele acreditava em algo metafísico, Ele acreditava que a vida ela não existia da física, mas sim da metafísica. Ela vinha existir do mundo metafísico para se tornar físico. Ou seja, ele acreditava que tudo para vir à existência, ela teria que nascer em um plano espiritual. Então nada pode existir por si só, segundo Sócrates. Enfim, se nós formos questionarmos e procurarmos argumentos, nós vamos ver alguns argumentos tanto acreditando em um ser superior e outros acreditando em não. Só que para mim foi mais convincente os que eu vi que acreditam em um ser superior. Então, a partir desse pressuposto, eu acredito, que existe um Deus que rege todas as coisas aqui na Terra. Só que esse Deus, ele não se absteve da humanidade, ou seja, ele não afastou da humanidade. Antes, ele se revelou aos homens. Interessante que no Antigo Testamento ele se revelou a Moisés através dos mandamentos, através de grandes prodígios e milagres, e no Novo Testamento nós vemos um Deus se rebaixando à condição do ser humano. Ele se rebaixa na condição do ser humano para instruir o ser humano, para mostrar como o ser humano deve viver aqui na Terra e o que ele deve procurar aqui na Terra. Nós, segundo os psicólogos,
A ansiedade, né, na nossa geração, ela está num ápice, ou seja, ela chegou num patamar muito alto, e que até 2030 será a principal causa de doença na humanidade, a ansiedade, porque a ansiedade consigo ela acarreta outras doenças que vêm para mim e para a sua vida, né? Então a ansiedade ela é responsável por muitas doenças, inclusive hipertensão, né? Inclusive diabetes, pode afetar diabetes, e por aí vai as doenças, e esse não é o foco. Então Deus, Jesus Cristo, né? Deus, há 2000 anos atrás, ele veio alertar sobre os problemas da ansiedade. Tiago, mas todo mundo sofre de ansiedade? Nem todo mundo. Alguns em graus maiores e outros em graus menores. E o principal remédio que eu e você tem é saber que a nossa vida ela é sustentada por Deus. No Salmo 19:1, né? Isso aqui eu tinha que ter falado antes, mas vou falar agora. O salmista fala que os céus declara a obra de Deus. Então o firmamento declara a obra de Deus. Pelas coisas que existem, né? É difícil nós questionarmos ou alegar que veio do acaso. Eu acho bem interessante, né? O tanto que os cientistas exploraram já o universo, ou eles dizem que exploraram, não alcançar ou não achar outro ser semelhante a nós. Então isso mostra que não é do acaso. Porque por acaso, né, no universo que é imenso, eles encontrar um ser vivo semelhante à humanidade e não encontrar em outro lugar nenhum da galáxia? É meio contraditório. Então, os céus declaram que existe um Deus. Se nós olharmos, né, estações, ciclos, dia, noite, tudo no seu lugar, né, tudo com um propósito, ventos, tudo por um motivo, a natureza. Tudo rege como se fosse uma sinfonia, né, que cada instrumento entra no momento certo para vir a existir a melodia agradável aos nossos olhos. Se nós olharmos a criação como uma melodia, ela é bem mais perfeita do que qualquer arte do ser humano. Então, é difícil nós questionarmos isso da parte de Deus. Também tem a teoria do Big Bang, né? Se bem que ela já está mudando hoje. Quando eu estudei, eles falavam que houve uma explosão e através dessa explosão as coisas começaram a acontecer. Hoje já mudou um pouquinho essa teoria. Eles acreditam que quando houve essa explosão, as coisas já existiam, porém em tamanho menor. E quando houve essa explosão, as coisas foram crescendo, foram expandindo, e também o que existia dentro do universo foi expandindo. Ou seja, a Terra, o cosmo, né, existente, era menor do que um alfinete. Aí quando houve essa explosão, ou seja, o Big Bang, as coisas começaram a expandir. Essa é a teoria do Big Bang hoje mais aceita. E tem um cientista também, chama-se Adalto Lourenço. Eu não sei se ele é cientista, eu sei que ele é pesquisador. É cientista sim, ele falou que era cientista. Então, Adalto Lourenço, depois se os irmãos quiser olhar, ele faz uma comparação, e eu acho bem interessante essa comparação. Ele fala assim, olha, vamos imaginar que eu quero construir uma casa num lugar rochoso, e eu pego uma dinamite, jogo nesse lugar rochoso, e eu acendo essa dinamite, e ela explode. Depois que essa dinamite explode, vai ali aparecer uma casa com telhado, com meus móveis, tudo no seu devido local. E isso é o Big Bang explicado sem as mãos de Deus, né? Então, essa é uma defesa de um cientista também não acreditando no Big Bang, que pelo menos foi falado para mim na escola. E então a gente, vendo a natureza, a perfeição, é impossível nós negarmos a existência de um Deus. É impossível nós negarmos a existência de um ser superior. Temos mais fatos para acreditar do que fatos para duvidar.
mesmo com a ciência tendo se evoluído, ela não conseguiu provar categoricamente, né, que não existe um Deus. Quando eu estudava, a menor partícula era o núcleo, né? Hoje já descobriu N partículas depois do núcleo. Então, enfim, quanto mais eles vão avançando, mais eles descobrem que tem a aprender. Então, até hoje, não conseguiram provar que não existe um Deus. Sabendo de tudo e partindo de um pressuposto que existe um Deus, nós então entendemos que tem alguém que rege pela minha e pela sua vida. Existe alguém que está controlando tudo que vem acontecer. Tudo que existe ou que vier a existir está dentro do controle de Deus, né? Está dentro do controle dessa mente superior que nós acreditamos ser o nosso Deus. Então, Deus cuida da natureza. Nós entenderemos que Deus também cuida de nós. O salmista no capítulo 31, salmista no Salmo 31, no verso 15, ele fala que os dias dele estavam contados pelas mãos de Deus. Então ele vai falar de uma outra forma que Deus tinha o controle da sua vida. De outra forma ele vai falar que as coisas na sua vida, na vida do salmista, só aconteceria quando Deus permitisse. Quando algo está na mão de Deus, ou quando algo está na sua mão, e você tem zelo por algo que está na sua mão, né? Só cai se você permitir, se você não tiver nenhuma doença, né? Às vezes você tem uma doença que não dá para segurar um copo. Mas uma pessoa perfeita, o copo só vai cair se ela soltar. No momento em que não servir mais o copo, ou que chegar o tempo de descartar aquele copo, ela vai descartar. Então, ou seja, o salmista vai falar assim: eu estou na mão de Deus, e o meu fim virá somente quando Ele permitir. Outra forma de entendermos que estamos na mão de Deus é entendermos que quando nós estamos no controle de Deus, só sobrevém nas nossas vidas aquilo que Ele vinha permitir. Só sobrevém sobre as nossas vidas aquilo em que Ele desejar que aconteça. Aí nós entendemos por que, né, Israel foi tão vitoriosa sobre a mão de Davi. Porque Davi fala, né, que os dias dele estavam contados por Deus. E ele vai enfrentar o leão, vai enfrentar o urso, né, para salvar as ovelhas. E quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele vai declarar assim: olha, o rei Saul, né? Ele perguntou se Davi tinha experiência em guerra, e falou assim: eu já tenho experiência em guerra, sim. Eu matei um urso e matei um leão. Deus me deu a vitória sobre um urso e sobre um leão. Então eu já tenho experiência. Ele fala dessa forma. E quando ele vai enfrentar o Golias, né, o homem de 2,90 m de altura, ele vai falar assim: olha, você não afrontou a mim, você não afrontou a Israel, você afrontou um Deus vivo. Então ele estava sabendo, ele sabia que ele estava debaixo da mão de Deus, e por ele estar debaixo da mão de Deus e aquele homem, né, afrontar desse Deus, Deus o honraria e daria vitória a Davi. Por isso Davi, em todas as suas guerras, ele não perdeu, senão quando ele pecou, né? Então, quando ele estava na mão de Deus, ele estava na presença de Deus, em todas as suas guerras ele foi vencedor. E independente da estrutura que o outro exército tinha, independente do general que o outro exército tinha, independente do arsenal, né, ou da estratégia que o outro usava, Deus sempre dava vitória na vida de Davi, e semelhantemente foi na vida dos outros homens que confiavam em Deus. Então nós, tendo o pressuposto que Deus é o nosso Deus, que Deus guia tudo, que Deus cuida da natureza, é notório que a ansiedade praticada na minha e na sua vida, em algum ponto, é uma falta de confiança nesse Deus que rege tudo. Tiago, o que é ansiedade? Ansiedade, vamos traduzir de um modo bem genérico, né? Tudo aquilo que está para acontecer, né,
ou seja, tudo aquilo que eu imagino que vem acontecer e entra no meu coração, alterando as minhas atitudes, alterando o meu comportamento, isso eu posso colocar como ansiedade. Eu estou ansioso porque meu dinheiro acabou e eu não sei o que vou comer. Aí você fica martirizando, perde a noite de sono, né? Não estou falando que tem que ficar com a mão cruzada, mas se tirar a paz, e isso já é algo de ansiedade. E a ansiedade, ela tem vários níveis, né? Ela tem esse nível que você fica ansioso por algum momento, e existe um nível que te leva ao estresse. Você levando ao estresse, o seu cérebro não raciocina bem, e pelo fato de não raciocinar bem, você acaba tomando decisões ou atitudes que, se você não estivesse ansioso, você não tomaria, né? Acontece muito isso em relacionamento. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você fica ansioso, né? E você vai e responde. Isso daí faz parte da ansiedade. Por isso o cientista fala que você tem que esperar 30 segundos para responder. Aí dura esses 30 segundos. Mas, de algum ponto, de algum modo, todo mundo tem ansiedade. Existe ansiedade na vida de todo mundo. Em alguns maiores escala e em outros menores escalas. Mas Jesus, como exemplo vivo, na vida dele não tinha ansiedade. E quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver que ele nunca respondeu a algo que antes ele não pensara, porque na vida dele não tinha ansiedade. Quando nós analisamos a vida de Cristo, nós vamos ver que todas as suas atitudes eram bem planejadas, porque ele não tinha ansiedade sobre a vida dele. E quando sobrevém a ansiedade sobre as nossas vidas, aquelas decisões, ou aquilo que nós normalmente faríamos, nós não fazemos na hora, por causa da ansiedade. Algumas das vezes nós falamos algo, ou fazemos algo, e depois, quando passa a emoção, nós pensamos, nossa, podia ter feito assim, era bem mais fácil, né? Ou muitas das vezes, nós estamos com algum problema, e por nós não pararmos, confiarmos em Deus, nós tomamos as decisões erradas. E isso futuramente vem acarretar sobre as nossas vidas consequências. E o problema da ansiedade, pelo fato de nos tirar da presença de Deus, nós vamos ver que é algo antibíblico. Tiago, por que é antibíblico? Porque se você for fazer uma comparação de ansiedade com a comparação de fé, nós vamos ver que é algo antagônico, ou seja, algo totalmente oposto, né? É como temperatura, né? Como calor e frio, é totalmente contrário. Eu não estou entendendo, Tiago, por quê? O seguinte, a fé, segundo Hebreus, é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Mas aquilo vai acontecer de um modo que vai ser bom para mim, de uma forma que vai me favorecer. Quando eu tenho uma ansiedade exacerbada, né? Quando minha ansiedade é muita, eu já vou pensando que vai acontecer algo ruim. E pensando demais que acontecerá algo ruim, vai tirar a minha paz. E tirando a minha paz, vai tirar a minha fé. Porque não tem como andar junto. Então nós vamos ver que é algo antagônico. É difícil uma pessoa, eu acho impossível, uma pessoa ansiosa pelo dia de amanhã, né? E ter fé ao mesmo tempo. Porque a fé, ela produz algo chamado paciência. 1 Coríntios, né? 13, depois na hora que fala lá sobre o amor, aí, salvo engano, no versículo 13, fala, permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Então nós vamos ver que a fé, ela vai produzir uma esperança, e essa esperança vai me dar força para continuar a lutar, e essa esperança vai me dar força para continuar a esperar com vigor aquilo que vai acontecer, mas não de uma forma que vai me tirar a paz. Quando Jesus fala sobre os seus discípulos para não andar, né, ansiosos por coisa alguma, Jesus ele vem falar de uma forma figurativa que ele cuida dos animais, que Deus cuida dos animais, que Deus cuida das árvores, que Deus cuida das plantas, porque mesmo elas sendo descartáveis, né, que hoje existe e amanhã ela é jogada no fogo, Deus ainda não deixa elas passarem necessidades essenciais para a sobrevivência. Deixar bem claro, né?
o ser humano, que é filho de Deus, quanto mais zelo Deus não teria dessa pessoa. Mas aqui existe algo diferente, porque a necessidade de Deus para a nossa vida não é a mesma necessidade que nós achamos que temos. Pois para você pode, ou para mim, pode ser necessário eu ter um carro, mas para Deus não. As coisas necessárias para Deus são coisas essenciais. São coisas que contribuem para o meu relacionamento com Ele. São coisas que contribuem para a minha vida progressa como cristão, para o meu relacionamento com Deus, com intimidade. Nós vamos ver que eu tenho vários exemplos, né? O David também, na minha família também, como em outros casos, de pessoas cristãs que passaram por necessidade muito grande e alguém vem socorrer do nada, né? Nós temos N casos disso, então nós vemos que aquilo ali realmente era necessário, Deus via como necessário socorrer e Deus socorre. O pastor Leomar, uns dias desses, ele lembrou do corvo, né? Que foi sustentar Elias. Aquilo lá é algo que nós vemos da parte de Deus como necessário para a sobrevivência. Também nós vemos o povo de Israel andar pelo deserto. Tudo que Deus fez era algo necessário para a sobrevivência. Então você pode ter certeza que se você confiar em Deus, as coisas necessárias para a sua sobrevivência e para a minha sobrevivência, Ele vai vir prover. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala: não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes fazei as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aqui o escritor, ele vem nos falar um remédio para a ansiedade. Ele vem falar: olha, antes de você ficar ansioso aí pensando o que fazer, antes de você ficar aí martirizando, né, dobre seu joelho, apresenta a Deus a sua causa, confia que Ele está te ouvindo e confia que Ele tomou as suas dores e continua a confiar. O mais difícil não é fazermos a oração, que é até fácil. O mais difícil é nós entregarmos realmente a Deus, né? Nós deixarmos ali realmente com Deus e depois descansarmos no Senhor. E isso é algo que vai acontecendo, né? Eu lembrei de um acontecimento, tá relatado no Heróis da Fé. Eu não vou lembrar nome, porque eu sou péssimo de nome, mas está no livro do Heróis da Fé lá. Conta-se um pastor que ele tinha um orfanato, né? E nesse orfanato ele já chegou a ter mais de 2.000 crianças que ele cuidava, e ele não tinha condição de sustentar aquele orfanato. Um dos dias ele não tinha nada no orfanato, tinha que alimentar as crianças, e ele, sem saber o que fazia, ele foi orar a Deus. E ele orando a Deus, e de repente batem na porta dele, aí do orfanato, né? E ele vai ver quem que é. Era um padeiro, né? Que foi entregar pães para a rainha, e os pães tinham queimado um pouco. A rainha não aceitou nenhum pão, e foi o necessário para que eles pudessem se alimentar naquele dia. Aqui nós vemos uma pessoa que confiou em Deus. Inclusive eu aconselho os irmãos lerem Heróis da Fé, para quem gosta de história, apesar de ser um pouquinho cansativo, mas é muito bom, serve muito para a edificação da nossa fé realmente. E quando eu olho e eu vejo o que é realmente fé, eu vejo no espelho, eu vejo que eu não tenho fé nenhuma, ou bem pouca, né? E o que Deus quer de nós, esse relacionamento é muito maior do que nós imaginamos. Imagina, algo que muitos acham ser impossível de controlar, a ansiedade. Jesus fala que é possível, através da confiança, através do relacionamento. E é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que nós sejamos como qualquer um.
Ele quer que nós sejamos a diferença no mundo. E por nós sermos a diferença no mundo, nós temos que agir e viver de forma diferente. E a forma diferente que nós vivemos não é somente em roupa, e sim em confiança. Porque a confiança e a fé vai trazer as outras mudanças na minha e na sua vida. É um processo em desenvolvimento. Nós confiamos, nós acreditamos, Deus nos dá resposta, Deus fala conosco, aumenta a nossa fé, nós continuamos a confiar. Vem as adversidades, maior ainda, a confiança já é maior, já não é da mesma forma. E depois, quando nós olhamos para trás, nós vemos que nós mudamos. Nós vemos que nós conhecemos a Deus, como Jó falou. Hoje eu conheço o Senhor de ouvir falar. Antes eu pensava que conhecia. Hoje eu sei que eu não conhecia. Né? Então, capítulo 5 de 1 Pedro, né, também fala do 6 ao 7, está mais no 6, ele fala que nós temos que lançar ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Os discípulos, nós vamos ver que eles fazem um marco na história de forma diferente, porque eles aprenderam o segredo de sucesso. Lançar a ansiedade em Deus, confiar em Jesus Cristo, porque Jesus, ele sempre cuida de nós. Só para fecharmos, tem um versículo da oração do Pai Nosso, oração dominical, né? É chamado, no capítulo 6 de Mateus mesmo, no versículo 10, está um pouquinho antes, está falando assim: venha o teu reino, ponto, né? Aí ele continua: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Para mim isso daqui é um marco sobre ansiedade. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Tanto no céu como na terra. Só acontece a vontade de Deus na minha e na sua vida quando nós aprendemos a deixar a nossa vontade de lado. É impossível a vontade de Deus na minha vida se eu mesmo, pelo meu próprio intelecto, pela minha própria vontade, tomo minhas decisões. É algo impossível. Mas quando eu falo a Deus, seja feita a tua vontade nos céus como na terra, eu estou falando assim: Senhor, que não predomine o meu eu, que não predomine a minha vontade, mas que seja sempre predominante a sua vontade. Aí sim eu vou ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai diminuir a minha ansiedade, porque está acontecendo a vontade de Deus e não a minha vontade. E o que nos causa ansiedade são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são as nossas preocupações, é o nosso eu que acaba provocando na nossa vida ansiedade. Agora, se eu e você quisermos não viver de ansiedade, nós temos que deixar fluir a vontade de Deus. Tiago, como é que eu sei a vontade de Deus? Relacionamento. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Oração, jejum, leitura da palavra de Deus e intimidade. Aí sim, nós vamos aprender realmente quando é a vontade de Deus e quando não é a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege. As coisas que parecem ser impossível vêm acontecer. Já para finalizar, contar um testemunho de um pastor. Eu estive na casa dele lá em Goiânia. Ele conta que quando ele mudou para lá, Deus mandou ele para lá, e ele chegou lá na cidade de Goiânia, não tinha dinheiro para nada, dizendo que só tinha o dinheiro do aluguel, e ele pagou o aluguel, né? Entrou dentro da casa, só que quando ele foi ligar a torneira, lá não tinha água, dizendo ele que precisava de tomar banho, né? Precisava de fazer comida, e não tinha água, e ele não conhecia os vizinhos, já estava tarde, já estava de noite, e ele conta que os filhos dele estavam com fome, né, que ele estava com pouco dinheiro, e não tinha onde sair para pedir, para nada, e ele faz uma oração a Deus,
pedindo a Deus que manda água. Dizendo que na hora que ele estava orando, Deus então começou a chover. E ele falou para a esposa dele, corre e enche as bacias de água, que aí dá para nós passarmos pelo menos hoje, até eu ver o que faremos amanhã. E quando amanheceu, né, dizendo que foi conhecer os vizinhos e comentou, nossa, você viu a chuva ontem? Aí o vizinho falou, não, choveu não. Aí dizendo ele que descobriu que só choveu na casa dele. E isso é algo chamado fé. Isso daí a gente só acontece na nossa vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Agora as consequências disso só no próximo culto, na próxima mensagem. Amém? Convidar os irmãos para ficar sobre seus pés. Vamos fazer uma oração que nós possamos realmente tentar matar o nosso eu, né, que é algo bem difícil, mas nós somos chamados a tentar fazer isso e deixar, né, fluir a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos aprender a orar e a depositar em Deus a nossa ansiedade, em Jesus Cristo, porque Ele é quem cuida de nós, não é nosso pai, não é nossa mãe, não é o presidente, não é governador, não é nada, é Deus que cuida de nós. Senhor Deus e amado Pai, primeiramente, Senhor, eu venho me colocar na Tua presença e reconhecer o quanto eu sou falho e que muitas das atitudes, ó Pai, que eu tenho tomado e a forma que eu tenho agido, ó Pai, em algumas coisas, realmente, Senhor, não tem demonstrado que eu tenho confiado no Senhor e que eu tenho estado no centro da Tua vontade. Mas, Pai querido, Pai santo, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é benevolente, o Senhor é misericordioso e o Senhor entende as nossas falhas. E pelo Senhor entender as nossas falhas, o Senhor tem falado conosco, ó Pai amado, de forma diferente, diariamente, para que o Senhor possa nos atrair para o centro da Tua vontade. Senhor Deus, Pai querido, somos teimosos e diretamente, Senhor, nós tentamos sair do centro da Tua vontade. Pedimos ao Pai a Ti misericórdia e pedimos ao Senhor que venha se revelar a nós o centro da Tua vontade, porque, Pai, nós não queremos sofrer sem o Senhor, antes preferimos sofrer contigo, porque sabemos, ó Pai, que aqueles que sofrem contigo, aqueles que é humilhado contigo, o Senhor exaltará, e nós queremos fazer parte dessas pessoas que serão exaltadas. Nós queremos fazer parte dessas pessoas, ó Pai amado, em que outros reconheçam que é o Senhor que tem cuidado, que é o Senhor que tem guardado. Pai querido, venha nos livrar do mal desse século, venha nos livrar da ansiedade, venha nos livrar da inquietação, venha nos livrar dos transtornos que a ansiedade pode vir causar nas nossas vidas, Pai querido, porque nós queremos colocar o Senhor como centro da nossa vontade e queremos estar, ó Pai, debaixo das Tuas asas, dentro, ó Pai querido, da Sua mão, porque nós estaremos seguros, Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai poderoso, quando nós, ó Pai, não fazermos aquilo que não é da Tua vontade, quando nós, ó Pai, tentarmos sair do centro da Tua vontade, que Teu Espírito Santo venha bradar no nosso coração, que Seu Espírito Santo venha bradar na nossa mente, para nos falar, ó Pai, que não é da Tua vontade, e assim nós possamos fazer a escolha que é segundo o Seu coração. Deus Santo, Deus poderoso, venha falar conosco, venha nos guiar, venha nos guardar, venha nos proteger esta semana, Pai, venha nos proteger todos os dias, porque eu sei, ó Pai, que se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, em vão, ó Pai, será todas as outras decisões. Então, Pai, confiamos primeiramente no Senhor, e demais, ó Pai, confiamos naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos estar e ser curado, em nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a rica comunhão com o Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Aqueles que acreditam, digam amém.